Mas agora estamos no ar e estou feliz de ter você aqui, José, que você aceitou essa convite para falar sobre a experiência de um tema que, na verdade, ninguém quer que aconteça, né? Que a empresa está dentro do fogo e o compliance officer precisa atuar dentro do óleo do furacão, né? E você está dentro de uma pressão, dentro de no centro de tudo, porque todo mundo está olhando para você, né? E tem várias experiências que você fez dentro dessa época, né, que eu acho que é bem interessante discutir isso hoje. Eu queria, antes nós vamos começar, queria que você vai se apresentar um pouquinho e também como você chegou a esse momento, né, e como você viu essa época e como surgiu tudo isso. Boa tarde a todos, né? Uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui. Agradecer ao Christian pelo convite. Agradecer ao Instituto Arne pelo espaço. Eu acho que isso é um momento muito importante para todos que vivemos vivenciando, né, esse momento tão crítico na política e no combate à corrupção dentro do Brasil. Eu sou advogado, me formei em 91, tenho aí uma experiência de corporação em empresas, com duas grandes empresas, uma multinacional alemã e outra na área de engenharia e montagem industrial durante vários anos. Eu fui responsável pelo jurídico civil do Grupo UTC durante 15 anos, e durante esse período eu pude ser desafiado a enfrentar diversas situações no sentido de avançar, no sentido de implementar, no sentido de construir mecanismos que pudessem preservar um pouco a empresa em relação às situações de corrupção. Porém, tinha atividade, não existia uma lei, como todos sabem, e isso só veio acontecer agora recentemente em 2013. Iniciou-se em janeiro de 2014 a Operação Lava Jato, e com a Operação Lava Jato iniciou-se um processo novo no Brasil. É uma situação em que eu já havia montado um grupo de estudo para combate à corrupção dentro da empresa. Esse era um grupo formado por mim e mais duas outras pessoas, com a finalidade de revisar o código com base na legislação. Foi quando, em novembro de 2014, surpreendentemente, ocorreu a prisão do principal executivo e dono do grupo, né, Ricardo Pessoa, em novembro. Eu me lembro perfeitamente porque existia toda uma preocupação com a operação. Eu estava entrando num avião para os Estados Unidos com a minha esposa e com meu filho, quando eu fui surpreendido com a notícia. Inclusive, me dispus a voltar imediatamente, mas fui liberado, digamos assim, dessa fase inicial com a busca e apreensão com a Polícia Federal dentro da empresa e todo o procedimento que foi feito. Durante esse período inicial, foram 15 dias de muita preocupação, muita tensão, e eu pude estar sendo sondado para participar de um projeto estabelecido com um plano de integridade dentro da empresa. E foi isso que acabou acontecendo em janeiro, fevereiro. Ricardo Pessoa e a equipe de advogados especialistas criminais se reuniram, né, e houve um consenso com os dois sócios de que o acordo de colaboração premiada, né, fosse estabelecido, certo? E o primeiro requisito, já de início, foi a necessidade de uma implementação de um programa de compliance bastante robusto, sério e eficaz.
Essa foi uma condição sine qua non estabelecida pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República, e também já envolvendo indiretamente o próprio juiz Moro. Foi assim que a empresa iniciou a análise interna para identificar o profissional que seria designado para assumir essa liderança. Foi nesse momento em que o presidente da holding e o presidente atual da UTC me identificaram como sendo uma pessoa que tivesse esse perfil e me fizeram um convite. Evidentemente que, além do aspecto da pessoa profissional, existia todo um histórico de reputação que já indicava, né, uma necessidade de alguém do meu perfil, que era uma pessoa conhecida, entre aspas, como muito legalista, enfim, muito protestante, entre aspas, né? Mas, como nós sabemos que trabalhamos com ética e integridade, uma atitude ética, ela jamais é esquecida, né? E foi isso que aconteceu. Por causa disso, e entre outros vários momentos que eu vivenciei na minha carreira dentro da companhia, eu recebi esse convite e aceitei esse convite prontamente, por uma série de razões. Primeiro, que eu já me identifiquei com a área de compliance e programas de ética e integridade. Segundo, que existia uma demanda interna muito grande para que a empresa pudesse se posicionar em relação aos fatos ocorridos, né? Bom, foi uma surpresa para todos, porque as operações eram feitas diretamente por ele mesmo, como vocês sabem, isso é público, né? E eu aceitei esse desafio. A primeira providência que tomamos, né, foi no sentido de estabelecer uma consultoria forte, né? Eu tinha uma experiência de 1 ano já estudando, analisando a linha de corrupção e os mecanismos, né? Porém, tínhamos que contar com uma ajuda de um especialista, foi isso que fizemos, e contratamos o Wagner Giovannini, e ele foi meu professor durante 2 anos e meio. Durante esse processo, semanalmente, nós nos reunimos e estruturamos essa visão de um compliance de excelência. Foi o que aconteceu na UTC. Então, a minha primeira providência foi quebrar paradigmas e priorizar e estabelecer uma estratégia de evolução dentro de um programa de implantação de um projeto, né? E começamos, naturalmente, por uma reestruturação societária. Na minha visão, 2 coisas importantes: a questão societária e a questão da análise de risco. Isso, numa empresa que jamais se preocupou com esse tipo de visão, completamente piramidal, né, onde a liderança é exercida basicamente por um grande executivo que polarizava, foi o primeiro desafio. Então, estabelecemos novas diretorias e presidências das empresas do grupo, né, com a finalidade de afastar, eventualmente modificar e também estabelecer uma nova identidade para essa liderança. Eu fui nomeado como Compliance Officer do grupo para estruturar todo o programa, construir a equipe e estruturar todos os mecanismos necessários para a implantação. E isso foi muito importante, porque eu tive liberdade e tive budget para poder atuar, certo? Isso também é muito importante dentro do programa de compliance, porque não basta só o apoio da alta administração, sem um apoio concreto da alta administração, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista político, né? E esse apoio, naturalmente, veio num momento de muita pressão, né? O executivo preso, num processo de angústia, o Ministério Público e a Procuradoria-Geral acompanhando o processo mensalmente, e foi nesse ambiente de tensão, de pressão, que iniciamos os trabalhos. Então, a primeira providência que eu tomei foi foi posicionar o compliance ligado diretamente à holding, à presidência da holding, e acima das empresas e acima das presidências das empresas do grupo.
Segunda providência foi estabelecer um mapa, né? Um mapa de evolução, de implantação de um programa de compliance. É como se fosse um programa de evolução de uma construção de uma casa, como vocês sabem. Existe esse mapa detalhado de evolução e implantação. Nós segmentamos com um projeto de evolução de construção mesmo, que tinha pesos, medidas e evoluções semanais. Eu tomei o cuidado de segmentar toda essa estruturação do compliance, com base, evidentemente, nas 3 pirâmides, né, que vocês conhecem: prevenção, detecção e resposta, e dentro da pirâmide de prevenção, estruturar os principais mecanismos ligados inicialmente à construção ou a viabilização de um canal que pudesse estabelecer uma credibilidade para o nosso sistema de compliance. Quando estudamos, evidentemente, tínhamos a possibilidade de fazer um canal interno, um canal externo, analisamos várias empresas e contratamos um canal. Decidimos por um canal externo, independente, com funcionamento 24 horas por dia, né, e com uma certa credibilidade. Isso também foi uma decisão estratégica. Por que eu falo que é importante esse aspecto da construção do programa? Porque ele vai ser um fato diferenciador entre a credibilidade, acessibilidade, evolução e combustível para o programa avançar, no sentido dele estar sendo, né, dele estar sendo evolutivo, ou não. Então, por mais que você tenha um plano, vamos falar um pouco sobre isso, um plano excelente, extraordinário, de mídia, com um plano de comunicação muito bom, mas se você não tem as pessoas participando do seu processo, do seu projeto, né, através da acessibilidade das denúncias, isso não vai haver uma credibilização, então vai faltar combustível. Então foi isso que eu imaginei, foi isso que eu pensei, e tomamos essa decisão, tratamos o canal. Em seguida, estruturei um mapa de como seria a área. Como head de compliance, embaixo da minha área, nós teríamos o departamento de compliance, teríamos uma equipe de processos de auditoria, né? Teríamos um comitê de ética composto por 2 equipes de investigação e uma equipe decisória, e teríamos a posição dos embaixadores, que é uma visão de multiplicação de cultura ética e integridade, permeando, como deve ser, essa cultura para o chão da indústria, que no caso é engenharia e montagem, até o topo da companhia e vice-versa. Esse foi também um desenho que funcionou muito bem. Não no sentido de... Tem muitas críticas que eu às vezes ouço, falando, não, mas o centro de compliance ficou muito poderoso, ficou muito centralizador, muito piramidal. Não, mas não se trata disso. A interface necessária entre essas partes, né, da estrutura de compliance, ela precisa ser orquestrada de uma maneira que haja uma simbiose, uma colaboração e uma eficácia que exigem que essa estrutura seja desenvolvida dessa maneira. Eu acho que o segundo ponto importante é o budget, né? Eu tive um budget liberado, como todos sabem, né, Cristian? Sempre é importante. Eu não tive limitação no primeiro ano, né? Então, eu pude construir uma equipe multidisciplinar. Isso foi muito bom, porque na minha equipe eram 6 pessoas, uma especialista na área de treinamento, 2 especialistas na área de... um especialista na área de ferramentas de internet, outro na área de comunicação, um engenheiro de projetos, né? Outra engenheira que era responsável pela parte de análise, normas e procedimentos, e também um outro engenheiro, né, que inclusive de formação exterior, que seria um gestor da área. E mais uma pessoa ligada à área de investigação, de análise e ferramentas. Era um grupo bastante heterogêneo e funcionou de uma maneira muito boa, porque cada um tinha uma posição e tinha uma competência. Isso é muito importante dentro do programa, porque uma coisa que eu me preocupei, que as pessoas precisam se preocupar, é que toda a área de compliance, e também normas, procedimentos de eficácia, elas precisam estar bem documentadas.
registrada. Então, eu construí um manual de compliance, manual do departamento de compliance. Qual é a competência do compliance officer? Qual é a competência da equipe, cada função da equipe? Qual é o papel que cada um deve exercer? Isso é muito importante, porque na hora de implantar o programa, as pessoas vão te questionar, mas onde está escrito, qual é o respaldo dentro de uma grande empresa, naturalmente, em que está sob fogo. Tá? Quando a situação é tranquila, lógico que as pessoas são digamos assim, mais suaves, mas quando existe um ambiente de tensão, as pessoas querem se respaldar, elas querem entender, querem estudar, elas querem, e esse material é muito importante. Outro ponto importante é a estrutura física do compliance, parece, mas ninguém dá muita atenção. A primeira coisa que o Ministério Público quis saber, falou, não, mas vocês vão montar um programa eficaz, bacana e tal, e como é que vai ser? Qual será o espaço que a companhia destinará à área de compliance? Entenderam? Na prática, como as coisas não são exatamente como nós pensamos, evidentemente já informamos que o espaço seria uma área bem estruturada, eu teria a minha equipe na lateral, com espaço amplo para trabalho, teria os nossos arquivos, onde estaríamos confidencializando todos os protocolos de denúncia, teríamos a minha área, composta por uma área de uma antessala, e teríamos uma sala de reunião blindada para fins de processos investigativos, questionamentos e reuniões da equipe. Isso é importante. A imagem da estrutura do compliance como um departamento. Se você quer gerar credibilidade, nós sabemos, como os publicitários sabem, né, que uma imagem vale por 1000 palavras. Assim como a reputação, né, ela é construída ao longo de tantos anos, e uma imagem, uma situação, né, como aconteceu, pode significar um verdadeiro fim de carreira, na verdade. Essa é uma realidade. Então, tomamos esse cuidado, eu acho que esse é um ponto importante, que as pessoas às vezes esquecem. Outro ponto importante, imediatamente, é contar com o apoio da alta direção, no sentido de colocá-los na linha de frente. Né? A minha estratégia inicial foi treinar 100%, revisamos o código de ética, e treinar 100% todo o efetivo. Né? Na época, nosso efetivo era de 12.000 funcionários que precisavam de treinamento. Tinha a parte dos terceirizados, tinha a parte do pessoal que estava embarcado nas plataformas, que nós traçamos uma estratégia diferenciada para treinamento. Mas essa foi o nosso primeiro desafio. É uma exigência absoluta do Ministério Público. E você sabe que compliance é registros, normas e evidências. E a minha visão de um compliance efetivo era de treinar mesmo. Não era simplesmente entregar o código e assinar aí. Pelo contrário. Então, foi o que eu fiz. Nós fizemos um treinamento massificado, né? Mobilizamos pessoas, multiplicadores, eu mesmo fiquei na linha de frente, porque é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Lidar com pessoas, ser desafiado e multiplicar essa cultura. E esse objetivo nós conseguimos, e após o treinamento, nós fazemos uma enquete de perguntas e respostas, e só após isso, nós entregávamos o nosso código e eles assinavam o recebimento. Então, esse é um ponto importante, né, que faz diferença na hora da auditoria futura que você vai ter que fazer sobre o seu programa. E isso tudo era feito com o principal executivo local, ou dentro da holding, ou dentro das empresas do grupo, com os principais executivos nas linhas de frente, né? Chamando a atenção, além, evidentemente, da própria carta elaborada por eles nos próprios códigos de ética. Estabelecemos uma carta pelo presidente da holding, e cada empresa do grupo tinha uma carta do próprio presidente também, reputando a importância desse processo de reconstrução da imagem ética e integridade dentro da companhia. Esse foi um outro aspecto muito bom, muito decisivo. Claro que, evidentemente, uma análise de risco foi feita, né? Nós fizemos um risk assessment de uma maneira, digamos assim, não ortodoxa. Por que eu digo não ortodoxa? Não tínhamos o tempo necessário e não tínhamos, evidentemente, muitos recursos em termos ferramentais. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma análise de risk assessment de campo,
Claro que, evidentemente, que o meu conhecimento da companhia de 18 a 16, na época, 15 anos, né, na companhia, e também as pessoas com as quais eu estabeleci uma equipe para fazer esse risk assessment foram muito importantes. Contei também com o auxílio de uma assessoria especializada, naturalmente. Isso gerou todo uma estruturação em termos de risco. Fizemos análise do financeiro, da contabilidade, dos suprimentos, do próprio jurídico do CIR, orçamento, jurídico trabalhista, tecnologia de informação, suprimentos, que eu já me referi, eu não tinha me referido. Por que eu digo isso? Porque o nosso principal problema era que nós temos aí um executivo, estava preso, temos o Ministério Público aqui, a Procuradoria-Geral, e como é que nós vamos tratar isso? Né? E nós tratamos, construímos novos procedimentos e registros de uma maneira muito detalhada, muito cuidada, estabelecemos um segmento, né? Costumo dizer que a vasta documentação se transformou numa lista grande, né? E não é por acaso, porque esse cuidado especial com a documentação, as pessoas não se atentam ao de compliance de excelência. Então, não basta um código de conduta, um manual de compliance. Nós estabelecemos 8 normas de políticas de compliance, 28 procedimentos, 32 controles e 58 registros, conectados entre si, porque o programa de compliance é um programa de geração de evidências. Basta dizer, mas tem que ser e comprovar. Essa é a diferença da cultura ética, uma cultura madura, uma cultura inteligente, que você possa estabelecer paradigmas de comprovação, de realidade e também de conexão entre esses documentos. Porque é evidente que você vai ter que fazer o processo desse sistema andar. E quando você faz um pagamento, por exemplo, na área financeira andar, ele tá acompanhado de uma norma, de uma política, de um controle atrelado a ele, de um registro atrelado a ele. E também, a depender do fornecedor, de um nível de risco também atrelado a ele. Então, esse é o grande segredo do sistema de compliance eficaz. E é uma estrutura não é de advogado, né? É uma estrutura mais sistêmica, até, digamos, de engenharia de sistemas documentais. Assim como foi a estruturação da geração de evidências estruturais documentais do QSMS, nós estamos falando também do sistema de integração e de geração de evidências pelo compliance. Então, e é por isso que o programa não é estanque, por isso que ele é sistêmico. Outro ponto importantíssimo, claro, que é a questão da comunicação interna. Durante este processo, evidentemente que foi feita a delação premiada por parte do executivo, e essa delação gerou um processo de saída monitorada e também acompanhada, né, do sistema carcerário. Imediatamente, a minha primeira providência foi gravar estabelecemos uma reunião e a própria participação dele, com uma gravação de um testemunho. Isso foi muito importante, é muito importante. Quando, não só em empresas de cultura brasileira, mas eu também trabalhei nas alemãs, sistemas de liderança são meio que absolutos, né? As pessoas obedecem, elas se submetem mesmo à sua liderança, e eu costumo dizer que no Brasil ainda, na área de engenharia e montagem e na engenharia civil, é meio que sistema de exército, né? É verdade, e vai todo mundo para lá, então vai todo mundo para lá, ninguém contesta. Isso é muito importante, quando você coloca o executivo, como vocês sabem, falando da dor, do sofrimento, do arrependimento, do entendimento das questões pelas quais ele passou, tá certo? Isso agregou valor e agrega valor a qualquer pessoa. Eu acho que a admissão e a vontade de construir, elas constroem novas pessoas, novas reputações e novas histórias. Eu creio nisso, e evidentemente que não é fácil acreditar nisso. Precisa ter segurança para falar com essa fé e essa esperança, mas lógico que não de uma maneira imatura. Estabelecemos um plano de comunicação muito firme, abordamos as questões de uma maneira muito
muito claras, muito objetivas. Em primeiro lugar, divulgando o nosso canal. Em segundo lugar, informando todo um processo de combate a qualquer tipo de retaliação. Em terceiro lugar, todos esses validados pela alta direção. Isso é muito importante. Além disso, não só de visual, como eletrônico e principalmente plano de comunicação pessoal, né? Realizávamos, mas também junto aos stakeholders, nos próprios clientes, né? Isso foi um ponto importante, que eu acho que do plano de comunicação que fez a diferença. Porque não adianta, quando a mídia está, quando a sociedade está e quando todos estão, né, num processo de avaliação e julgamento e condenação, é muito difícil você estabelecer paradigmas novos, porque não basta falar, as palavras não têm significado. Podem parecer justificativa, podem parecer desculpas ou mesmo outro tipo de coisa. Então, o plano de comunicação, ele foi um plano em que absorveu esse processo e tratou desse processo com a finalidade de agregar valor, porque existia uma demanda de frustração, de cultura corporativa, machucada, muito forte dentro da empresa. Então, para os funcionários, para a sociedade, para os familiares, isso foi muito importante. Foi uma resposta muito importante que a empresa estava dando, a empresa que ele trabalhava há 30 anos estava dando em relação a todas as situações. Mas, do ponto de vista corporativo, a empresa se manteve em absoluto silêncio, não contestou a imprensa, não discutiu, não justificou. Essa foi também uma estratégia adotada para que pudéssemos, digamos assim, manter, né, uma evolução no programa de implantação e também de reconstrução da identidade e da reputação. Importante, que eu acho que na plano de comunicação, foi em questionamentos, utilização de quiz, utilização de participação dos funcionários, porque não há quem construa qualquer programa de compliance se a pessoa mais simples não tiver liberdade de falar com o compliance ou compliance officer, porque às vezes essas pessoas elas têm acesso às informações mais, por incrível que pareça, reveladoras, na verdade. E essa acessibilidade depende muito da característica pessoal do compliance e da própria equipe de compliance. Então, uma das preocupações minhas nas ações de comunicação era aproximar toda a equipe, aproximar o programa, aproximar a linguagem, a necessidade das pessoas. E isso foi muito bom. Conseguimos realizar isso de uma maneira, né? Implantamos um plano de comunicação muito forte, né? Um mapa de comunicação, onde tínhamos estabelecido uma série de procedimentos de comunicação semanais, quinzenais, mensais. Isso fez parte também do projeto. O outro ponto fundamental, né, eu acho que são os treinamentos presenciais, que já falei e que foram muito importantes, só que específicos. Eu treinei especificamente, nós treinamos essas 12.000 pessoas, depois eu treinei especificamente o grupo de ligados à área comercial, de diretores, o grupo ligados à área de suprimento, o grupo ligados a especificamente interface com o cliente, grupos ligados a estratégias de investimento, né, Project Finance. Por quê? Porque cada um tem as suas especificidades e quando você vende uma necessidade de pensar de uma maneira ética, é claro que esse pensamento implica em algumas limitações. Como muito bem dito por um filósofo que eu vi um congresso da Legal Ethics Compliance que eu participei, ele diz o seguinte, que ética é um cobertor curto. E é mesmo, ele é quente, ele é confortável, ele completa, ele preserva, mas ele é curto, né? Então, o que eu diria, é preciso estabelecer uma linguagem específica para cada grupo desse. E isso foi importante também, eu acho que é uma estratégia de acessibilidade e credibilidade, porque você mitiga a resistência dentro de um ambiente que não está acostumado com a dominação de ética, você minimiza a estratégia de não confrontação e atrai, esse é o grande objetivo. Além disso, claro que a minha visão era sempre capacitar de uma maneira
buscando uma certa excelência. Então, o treinamento que, para as minhas duas equipes de investigação que nós construímos, uma que foi o comitê de ética e o comitê de não conformidade, desculpa, de ética não, o comitê de não conformidade, o comitê ligado às investigações de fraudes e corrupção, foram especificamente treinados. Eram 10 pessoas, eu escolhi 5 pessoas para o comitê de não conformidade, que tinha uma formação mais ligada às áreas de direito trabalhista, RH, que tratavam de assuntos das denúncias referentes a relações de emprego, a conflitos ligados a chefe subordinado, questões que tangiam sobre esse assunto. E no outro grupo, que tratavam de assuntos ligados à corrupção, conflito de interesse, vantagens indevidas e assuntos mais críticos, eu tratei com pessoas da minha confiança, que advindas da auditoria, né, advindas também como colegas profissionais ligados à área de controle e também da área jurídica. E eu fiz treinamentos específicos, nós fizemos treinamentos, investimos em treinamento específico para esses investigadores. Criamos um manual de investigação, manual dos investigadores. Também fizemos treinamentos específicos para auditores de compliance. Foram treinados em 2 dias, fizemos uma imersão para geração de auditorias e auditores de compliance, que seriam um braço extensivo depois do momento em que nós necessitaríamos. E, além disso, também estabeleci um outro grande grupo de 85 embaixadores que tiveram treinamentos específicos como embaixadores. Não só treinamentos, como uma visibilidade dentro da empresa. As pessoas se sentiam valorizadas, era nada demais. Um identificador na mesa, um identificador na cadeira, que ele era um embaixador. Claro que, evidentemente, exigia mais responsabilidade, mas, por outro lado, exigia uma satisfação. As pessoas gostam de ser valorizadas. Né? Não é? A questão do ego e da vaidade, ela é uma questão muito mais adstrita à natureza humana desde então, mas conhecida pelas atitudes da cultura brasileira como vamos levar vantagem em tudo, né? E na questão da ética, é o contrário. O ético, ele é mais silencioso, ele às vezes não gosta de aparecer muito, mas as pessoas sabem. E quando ele é identificado, fica melhor ainda, porque ele gera um processo de resgate, de valorização desse profissional. E foi isso que nós fizemos. Ele tinha uma série de competências para divulgar o programa, ser e ouvir os olhos, ser e ouvir também no sentido de ser os olhos do compliance officer, nos locais nos quais ele estava atuando, certo? E isso que foi muito rico, porque gerou assim, uma adesão muito grande. Claro que muitos treinamentos específicos foram feitos. Eu acho que esse é um fato decisivo. As pessoas não estão acostumadas, elas não estão sextavadas, elas às vezes não sabem como agir. Não sabem. É simples. Você está numa reunião, olha a situação que aconteceu agora recentemente com o nosso excelentíssimo senhor presidente da República, sabe? Ele simplesmente poderia ter interrompido o assunto e falado, olha, por favor, você se retire, esse tipo de assunto eu não trato, então esse é o nível de procedimento que eu adoro. Tudo bem, ninguém está aqui para condenar ninguém, pelo contrário, mas nós estamos falando de procedimento. Como eu treinava as pessoas dentro da empresa? Olha, interface com sindicato, interface com prefeituras municipais, interface com empresas e órgãos públicos, simples, eram atendidos por 2 pessoas, existia a porta, ficava aberta, existia um briefing de compliance de 1 minuto e meio, 2 minutos, olha, nós estamos aqui, temos um compliance dentro da empresa, não aceitamos nenhum tipo de atitude que envolva qualquer tipo de vantagem devida ou corrupção, temos uma lista de presença aqui, qual é a sua pauta de reunião, qual é o assunto que o senhor solicitou para que tratássemos. Ponto. Simples assim. Porque as pessoas precisam estar sendo educadas. É o que eu digo, é o que eu disse para um empreendedor outro dia, e inclusive meu amigo, nós nos reunimos no clube toda quinta-feira, né? As pessoas não estão acostumadas a falar não. Não estão acostumadas. O empresário não está acostumado a falar não. Ele não tem uma resposta, né? Então, qual é a resposta? Olha, eu não posso fazer, não posso agir, porque eu tenho um compliance na empresa agora que não me permite.
por exemplo. Não posso agir porque não compactuo com isso, que eu sou ético, evidentemente. Claro que nós não estamos falando de todos, né? Nós sabemos aqui que existe um pêndulo, né? De cada 10 pessoas, 2 são completamente éticas, 2 são completamente antiéticas e 6 pendulam. Dependendo da situação, elas têm mais conforto, agindo de uma maneira, ou não se sentem constrangidos agindo de outra. Então, qual é o foco? Qual é o meu foco dentro da companhia? Evidentemente que era identificar esses 2 que são corruptos e instruir os 6 que precisavam, né, que seriam 60%, que precisavam ser educados. E foi isso que nós fizemos. Isso foi um ponto muito importante para que isso funcionasse, foi o canal de ética. O canal, ele começou, veja bem, para você ter uma ideia como é que ele... Vamos fazer só rapidinho, fazer aqui um curto break, porque tem um monte de perguntas das coisas que você falou. Empolguei. E eu não sei quanto você ainda tem para falar, mas talvez nós vamos voltar um pouquinho e tratar essas perguntas, porque alguns desses também foram feitos em respeito das coisas que você falou. Então, bem no começo, né? Quais foram as primeiras iniciativas adotadas no programa de compliance que foi implementado? Bom, minha resposta foi reação societária e implementação do compliance officer, naturalmente, com budget para poder construir o sistema com equipe, com assessoria, com respaldo em todos os sentidos. Eu acho que isso é uma condição fundamental. Essa foi, assim, a primeira iniciativa adotada, foi estabelecer uma estratégia de implantação de projeto detalhada para que isso acontecesse. Tínhamos um prazo, era um prazo de 14 meses, muito desafiante para qualquer programa de compliance nesse volume, nesse padrão internacional, mas acabou se revelando, digamos assim, suficiente devido ao empenho e ao investimento que foi efetuado. Certo? Muito bom. Qual foi o foco inicial? Bom, o foco inicial foi impactar as pessoas com um posicionamento da empresa, no sentido que, olha, independente do que aconteceu, nós estamos propugnando um programa de ética e integridade que, a partir de hoje, vai revelar, vai construir e vai ser alicerce para todas as normas, procedimentos, toda a fase, todo o futuro da companhia. Então, essa foi, digamos assim, uma medida necessária. O impacto de comunicação, o impacto da existência do programa e do lançamento do programa. Existia uma auditoria interna antes de compliance? Existia uma auditoria interna, só que era uma auditoria estritamente focada em aspectos contratuais e mais... Não existia nenhuma auditoria que fiscalizasse o presidente, o dono da holding, os presidentes das empresas, evidentemente. Eu acho que é difícil você ter numa empresa de engenharia e montagem algo desse tipo. Mas existia sim, e a auditoria era composta por 2 pessoas que, inclusive, depois eu agreguei no meu comitê de análise investigativa, porque eram pessoas que eu já tinha avaliado, já tinha conhecido, eram pessoas que tinham um comportamento ético e um comportamento profissional muito bons. Então, essa é uma grande pergunta que me fazem, pô, mas vocês não perceberam, ninguém percebeu? Simples assim, o dono da casa fecha a porta, nesse quarto ninguém entra. Então, é mais ou menos isso. A cultura brasileira acaba abrindo espaço para isso, principalmente nas empresas, que evidentemente são fechadas, e, claro, uma cultura familiar. Agora, claro que tem todo um componente aí, mercadológico, tem um componente de pressão externa muito grande, corruptivo, que eu nem vou entrar nesse mérito, porque não é o fórum devido e nem me cabe, nem esse é o meu papel. Mas qual era o meu papel? Olha, a partir de hoje, não existe mais quarto que vai ficar fechado, todos serão abertos e faremos uma faxina geral em tudo.
Essa é e foi a minha posição, e essa é a razão pela qual nós conseguimos, de uma maneira muito firme, muito contundente, implementar o programa, independente das pressões que ocorreram. Pensando nisso, tem portas fechadas, às vezes você até tem evidências que tem. O que você faz? O que você poderia aconselhar ao final? Porque não tem um procedimento fixo, certo, que realmente funciona para todo mundo. Porque para quem você vai falar isso? Muito boa pergunta, Christian. As pessoas às vezes me questionam, mas se não tiver programa de compliance dentro da empresa e eu ver que está acontecendo alguma coisa, o que eu devo fazer? Antes de mais nada, olhe para si mesmo, porque se existe uma questão de corrupção que pode prejudicar, com certeza vai prejudicar a empresa, vai prejudicar o seu trabalho, vai prejudicar o seu colega que está do teu lado e também, evidentemente, o dono da empresa. Né? Porque muitas vezes pode ser que ele não esteja sabendo. Isso acontece muito. O segundo escalão, né, o terceiro escalão, acabam realizando situações, meios e maneiras de obtenção de vantagem indevida ou mesmo de colocando a empresa em riscos mais graves, reputacionais, com corrupções ligadas a organismos públicos, empresas públicas. O que eu sugiro neste momento? Faça o que a sua consciência determinar. Se você não se sentir à vontade, identifique dentro da organização pessoas que você tenha uma confiança ética, exponham o problema, e se não for suficiente, comunique à autoridade pública. Simples assim. Existem mecanismos hoje de canais de comunicação do Ministério Público, da Procuradoria-Geral, canais de comunicação, onde você pode estabelecer uma propositura de denúncias que não existiam e não eram valorizadas, né, antigamente. Eu acho que isso é uma novidade muito importante. Análise de reputação, análise de todas as questões ligadas à pessoa jurídica, né? Não como um simples banco de dados, mas um banco de dados mais completo. E eu estava dando algumas ideias de aperfeiçoamento para a ferramenta, e estava conversando com, né, o CEO da empresa, e depois eu falei com o assistente dele. Quando nós conversamos, ele estava me informando que o Ministério Público do Estado da Bahia contratou a ferramenta. Veja bem, é uma ferramenta, não é barata, é uma ferramenta em que antigamente nós acharíamos até estranho, porque o Ministério Público ele tem acessibilidade a vários mecanismos, né, em bancos de dados confidencializados, tá certo? Mas mesmo assim eles estão se aperfeiçoando. Né? Eu acho que a sociedade está se aperfeiçoando, nós estamos nos aperfeiçoando. Isso aqui é um aperfeiçoamento tremendo. A iniciativa da Instituto de Tubuac, de abrir, e também da luta, né, do Christian, no sentido, luta vitoriosa, no sentido de propugnar, né, esse projeto de avanços na cultura ética brasileira, é uma vitória que vai de encontro àquilo que nós estamos falando. Então, o que era um ser omisso que não participava, hoje não é mais omisso. Ele, além de participar, ele comunica, fala para sua família e, além de tudo, ele vai à denúncia. Ele vai e faz uma denúncia, porque a sociedade está cansada e o funcionário está cansado de ouvir falar no seu colega da empresa tal, que foi demitido, que está passando necessidade e que não tem perspectiva de emprego, né, porque a empresa dele foi envolvida em corrupção, entende? Então, existe uma história que ainda vai demorar um pouco para se consumar, mas as pessoas já herdam essa experiência, porque a experiência da dor e do desemprego é uma experiência que assusta as pessoas. E hoje elas sabem claramente que a corrupção pode redundar e terminar com o próprio desemprego dela. Então, é exatamente essa mudança de postura que eu percebo em relação a isso, e essa é a minha orientação. Seja honesto, franco, sincero e direto com você mesmo, que você vai estar fazendo bem para a companhia, que você vai estar agregando valor à sua vida, e não só à sua vida, mas também à vida do seu colega que está trabalhando com você, do seu chefe, e da existência
uma longa existência profícua da empresa, né? Exatamente. Vamos voltar aqui as perguntas, porque tem muitas. Então, legal. O prazo para trabalho de implantação foi quanto tempo? Isso você já falou, que 14 meses. Foram 14 meses, eu ainda dilatei por mais um mês e meio, e depois passei para as auditorias. Fizemos 2 auditorias internas, né? O total foram de 18 meses. Eu permaneci na liderança total como head de compliance cerca de 2 anos e pouco. Então, esse foi o prazo. Claro que nós estamos falando aí de trabalhos intensos de equipe, 10 horas por dia, uma mobilização necessária para que houvesse uma adequação e finalização do projeto de implantação do programa. Evidentemente, quando implantamos, ele foi auditado e foi validado não só pela CGU, antiga CGU, mas também pela Petrobras, após 4 reuniões, inclusive com a participação do diretor principal de compliance, que é o Dr. Elec. Fomos validados, tivemos várias reuniões com a pessoa da CGU. Então, foi uma experiência rica nisso, porque contamos também com a participação desses órgãos e também com análise e proposituras de algumas contribuições por parte do cliente, né, que até então estava estruturou um grande projeto de compliance, modelo mundial. E só continuando a pergunta, mas na verdade também é uma pergunta e você até, eu sei que nós vamos falar sobre isso depois ainda, mas o que acontece depois? E a Solangela fala, depois é só monitoramento? Eu acredito que não. Mas... Não. Essa é uma das grandes questões aí que vem à tona, né? O que acontece depois da implantação? A primeira coisa é você estabelecer paradigmas novos, né? Então, o que significam paradigmas novos? Dentro do próprio projeto de compliance, como ele estava sendo muito bem alimentado pelas denúncias, é isso que eu acho que é importante, ele é um né? E esse sistema muito vivo nos ensina muito, né? Porque eu estabeleci que, após as investigações, o que era procedente era analisado pelo comitê, certo? Até tem uma pergunta aqui do Renato Rodrigues, qual era a periodicidade de reunião? As reuniões dos comitês de investigação eram semanais e as reuniões do comitê de análise, do comitê de ética, que não era liderado por mim, era só coordenado, porque era um comitê independente, né, de 4 pessoas, mais uma, né, que eu chamo de uma cadeira vaga. As reuniões eram quinzenais ou, às vezes, de 20 dias. Então, voltando a falar sobre o depois, é o seguinte, tínhamos medidas educativas, medidas punitivas e medidas, evidentemente, de socioeducativas ou de reciclagem. Então, o depois, o DD After, eram justamente... Eu fazia uma análise dessas ocorrências no canal e propugnava projetos de implantação de reciclagem, projetos de medidas educativas e revisões em todos os sentidos. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante é estabelecer uma reavaliação do programa através dos stakeholders. Então, me submeti fazemos reuniões dentro da empresa com a própria Siemens, através do diretor de compliance da Siemens, que é meu amigo, o Boto, uma pessoa altamente competente, foi a primeira pessoa que me prestigiou, que me ligou e também que tinha assumido lá, e nós estabelecemos uma amizade muito, muito forte. E aí construímos uma ajuda mútua, assim como foi também com o Compliance Officer da Vale, assim como também foi com o Compliance Officer da CST, assim como também nós tivemos, evidentemente, intenso relacionamento com a área de compliance da Petrobras, porque isso torna o programa vivo, né? E acaba gerando uma necessidade de autoafirmação contínua. Esse é o diferencial. Porque geração de evidências e registros é muito fácil. Nós temos o treinamento eletrônico, que é muito identificável, claro, mas não é suficiente. Para uma empresa com esse perfil, que passou por esse processo, existia uma continuidade de acompanhamento pelo Ministério Público. Assim como também, após
toda eu costumo dizer, todo o tiroteio passar, entre aspas, né? A trovoada e o vento passar, é claro que há necessidade de continuidade de uma revisão. E essa revisão foi feita em decorrência das auditorias que propuseram vários ajustes. Então, a Lilian falou que experiência enriquecedora, parabéns, esperamos que as empresas caminhem para um monitoramento contínuo do programa de integridade, avaliando efetividade. Então, parabéns. Obrigado. Ótimo. É ótimo esse procedimento de enfatizar a ética com os stakeholders, principalmente pelos colaboradores antes dos encontros. A Rosângela, né, Cordeiro? Agradeço a Lilian Aguiar pela participação dos elogios também, se me permite, né, Cristian? Claro. Uma coisa importante que nós fizemos lá foi conectar os fornecedores. A minha preocupação é a seguinte: é óbvio que o segredo está nos fornecedores, né? É óbvio também que eles precisam montar programas de compliance. Então, como é que eu agi? Eu chamei os fornecedores, nós chamamos os fornecedores, estabelecemos um mentoring. Esse mentoring, nós fizemos 4 reuniões, chamamos total de acho que foram 1.200 fornecedores, fizemos 4 reuniões, salas cheias com fornecedores, chamando-os, fizemos um investimento, foram reuniões em hotéis, foram reuniões. A primeira coisa é dar uma satisfação para os fornecedores. Nós estamos passando por essa situação e estamos agindo, procurando um programa fortíssimo de ética e integridade. Gostaríamos que vocês aderissem a esse programa. Estamos propondo que vocês façam um mentoring gratuito, né? Em relação a esse momento. E essa foi a nossa proposta. Certo? Realizamos esse mentoring, tivemos a participação de várias empresas, né, que acabaram implantando o programa, mas qual que é a semente? A semente é justamente criar, ajudar com que eles entendam que vai haver um diferencial muito grande entre uma contratação de um fornecedor que tem um programa de compliance minimamente funcional e minimamente credibilizável em relação àquele que não tem. É óbvio que isso vai acontecer, já vem acontecendo, e é por isso que as pessoas precisam também se preparar. O empresário precisa entender, na verdade, o diferencial de ganho, como grandes especialistas já falam, né, com muita propriedade, que o compliance ele é um grande investimento, porque são sementes que frutificam de uma maneira abundante, né? Não só do ponto de vista de corrupção interna, mas também do ponto de vista de estratégia de mercado. Gostei muito a palavra investimento, porque, sabe, eu sou administrador e aprendi, então você tem custos e investimentos. Custos você paga e não vai ganhar nada em retorno, mas você faz um investimento para você ganhar alguma coisa em retorno. Então, realmente, eu acho que compliance é um investimento mesmo, porque você vai receber, não somente um custo. E muitas pessoas não pensam nisso. E realmente também uma questão de falar sobre o assunto como um investimento e mostrar o que realmente as pessoas ganham depois. Né? Muito bem colocado, Cristian. Então, aqui, José, em sua experiência, foi possível manter a independência da área de compliance sem envolvê-la em atividades operacionais? Olha, o Daniel, né, César? Obrigado pela pergunta, Daniel, muito boa. É o seguinte, o compliance, ele, às vezes, ele precisa se impor, né? Às vezes ele precisa bater, às vezes ele precisa assoprar, né? Então, o compliance, ele tinha alguns chapéus de delegado, tinha o chapéu de professor, tinha o chapéu também de multiplicador, enfim, tinha alguns chapéus. E isso é muito importante. Dentro de uma empresa onde existem núcleos de corrupção, ou interna, né, ou externa, eu estou falando no geral,
quando você propugna um programa desse, é óbvio que você deixa algumas pessoas desconfortáveis. É natural, né? O corrupto é aquele que tem obtido vantagem devida a um mês, a um ano, a 10 ou 20 anos, ele vai estar incomodado porque ele está acostumado a viver daquela maneira. De gasto, ter aquele estilo de vida, etc, etc. É natural. E isso aconteceu conosco, né? Eu sofri, sim, pressão, né? Sofri retaliação, sofri tentativas, naturalmente, de enfrentamento e tal. Como eu lidei com isso, né? De 3 maneiras. Primeiro, absorvendo isso. Não adianta você querer achar que você pode, qualquer coisa que aconteça, você vai falar com o seu presidente da ROD, ou vai falar é você caminhar num processo de embate e num processo de definições. Essa foi uma das primeiras providências que eu tomei, porque o nível de exposição fica muito elevado e a foto é a mesma. Parece que você está lá porque é egocêntrico ou é vaidoso, você está na linha de frente, porque a foto é a mesma daquele que está na linha de frente. Só que, na realidade, não é isso. O conteúdo da foto é que você está lá justamente para propugnar, para plantar, para ajudar as pessoas a sextavarem a mente, a abrirem a mente e entenderem a dinâmica, a nova dinâmica das relações que precisam ser propugnadas e reestruturadas dentro dos departamentos. Isso acontece. Agora, é possível, sim, a credibilidade chega um determinado momento em que o compliance, com esse volume de denúncias, de investigações, de medidas propostas, as pessoas veem o que está acontecendo. Nós tomamos uma cuidado, não expomos ninguém, mas as pessoas veem. E quando as pessoas veem, elas sentem o ambiente mudando e elas falam. E o programa se alimenta de combustível. Esse combustível vai criando octanagem, ele vai se alimentando, e a prevenção, a detecção, vai funcionando como uma máquina. E essa velocidade, essa credibilidade, ela vai falando por si só. Então, respalda, inclusive, a ter opiniões e participações necessárias nas reuniões de diretoria, como eu tinha, nas reuniões comerciais, como eu tinha, os 5 minutos de briefing de compliance, mas elas, antes de mais nada, já vão ser incorporadas pelo executivo. Ele mesmo já entende a necessidade, ele mesmo já abre a reunião, ele mesmo já fala, e isso é muito importante, coisa que não é fácil, né? Preciso ter uma obstinação, né? Como todos que trabalham nessa área sabem, é preciso ter uma certa obstinação, mas é plenamente possível, sim. Essa experiência eu vivenciei, de enfrentamento, mas com uma alegria e uma satisfação de vitória, né? Claro que, às vezes, tínhamos que ser duros, né? Principalmente em relação às situações ligadas a denúncias, duros no sentido técnico. Formalizamos um processo muito cuidadoso em termos de denúncias, como se fosse um processo judicial mesmo, abriu-se o protocolo, temos estruturei um esqueleto, um mapa onde definimos confidencialmente os investigadores treinados, estruturávamos a conclusão da denúncia, isso eu validava e assinava, submetia ao comitê de ética, havia a decisão e depois a propugnação da consequência, que era tomada, às vezes, por um próprio comitê, ou às vezes pelo presidente da ROD, se envolvia alguma diretoria, mas assim, por isso que existia sempre uma cadeira vaga. Então, eu escolhi 3 pessoas, um engenheiro, um administrador e um auditor, para trabalhar comigo dentro deste comitê, um comitê de alta confiança, e independente, totalmente independente da empresa, não subordinado a nenhuma organização, nenhuma autoridade dentro da empresa, né? Isso também chama um pouco a atenção do executivo, que dono nenhum de empresa nenhuma está acostumado com isso. Também para ajudar o executivo a entender a necessidade dessa independência não foi fácil, mas foi possível. E a cadeira era uma cadeira vaga. Por que era cadeira vaga? Porque às vezes envolvia um subordinado, nós trazíamos o gerente dele. Envolvia uma pessoa, um diretor, trazíamos o presidente, um dos presidentes das empresas do grupo. E assim sucessivamente. Tudo feito em caráter confidencial, e esse efeito da consequência que gerou
essa força e independência cada vez maior para o... Muito interessante. Eu pulei aqui uma pergunta, mas eu acho que vamos falar sobre isso também, que esses procedimentos antes das reuniões que você falou, só quando tinha reuniões com pessoas públicas, né? E vamos aceitar. Eu acho que esse é bem interessante e talvez você fala um pouquinho mais sobre esse procedimento, que foi uma pergunta do Renato. Você, assim, para estabelecer normas de comportamento, é preciso que sejam permeáveis, certo? Quando nós entendemos isso, estabelecemos, primeiro, normas sobre isso. Norma de relacionamento com pessoas públicas, né? Respaldadas por política de relacionamento com interface com organismos públicos. Isso é muito importante, uma norma conectada a uma política e também conectada ao código de conduta. Por isso que quando eu falei que o cuidado especial com a documentação, que é o grande, digamos assim, estabelece a grande lógica de conexão entre indexar um documento, a estrutura e vice-versa, é porque uma coisa está ligada à outra. Essa conduta definida no código, ela está conectada a uma política e uma norma. Essas são conectadas a um procedimento exigível, né, dentro de uma empresa. Então, procedimento para reunião com órgão público. Inicia-se a reunião, procedimento. Estabelece-se o seguinte procedimento para reunião com organismos ou órgãos públicos. Em primeiro lugar, a reunião deverá ser acompanhada por 2 pessoas, deverá se abrir a reunião e estabelecer compliance durante pelo menos 2 minutos a 5 minutos. A reunião será efetuada a portas abertas, haverá uma ata e uma lista de presença. Simples assim, procedimentado, tudo procedimentado. É como o uso de EPI. Eu costumo conectar muito a questão do EPI, porque eu também, durante muitos anos, eu propugnei combate à falta de segurança e tal. A minha especialidade, inclusive, é na área de direito de responsabilidade civil e criminal depois de acidentes. Então, as pessoas aprendem com uma advertência, aprendem com uma demissão, aprendem com um treinamento e, principalmente, aprendem com um exemplo. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Então, temos que procedimentar assim. Às vezes não é agradável, né? Como, por exemplo, em relação a almoços de executivos. Você vai falar para um executivo que tem 30, 40 anos de carreira, né, que trabalha na companhia, que ele não pode pagar o almoço para o cliente, eventualmente, entendeu? Não é tão simples assim. Eu tive situações em que tive que fazer, inclusive, treinamentos e estabelecer normas e, às vezes, num outro caso raro, estabelecer uma advertência mesmo, até por escrito, para as pessoas entenderem que nós não estamos brincando. Que o relativismo, quando ele se aplica, ele abre margem para situações mais absurdas que apareçam e, inclusive, todas essas questões ligadas à corrupção. Então, o que não está dito, precisa estar dito, precisa estar normatizado. Eu sou bem, digamos assim, dogmático em relação a isso. E, então, se você for somar, o que nós tínhamos, para você ter uma ideia do total de documentos, 58 registros, 32 controles, 28 procedimentos, 8 normas, um manual de compliance, um código de conduta, um manual de investigação, um manual... Eu estabeleci, eu gosto de manual, porque as pessoas podem... Conosco e parabéns para seu excelente poder de síntese. Realmente é uma grande poder, né, um grande conhecimento fazer isso. Eu acho que nos aprendemos bastante hoje nessa hora. Nós começamos um pouquinho atrasados, por isso nós vamos também fechar um pouquinho atrasado, mas nós não vamos exigir mais do que essa 1 hora que nós normalmente temos, né, e agora já temos 1 hora alcançada. Gente, se não tem mais perguntas aqui, nós vamos encerrar. Muito obrigado pela sua presença, pela sua interatividade aqui, fazendo perguntas. Obrigado. Enriqueceu bastante o Brown Bag.
e esperamos que no próximo vocês vão estar conosco de novo. Tá? Um ótimo dia. Obrigado.